Precisamos falar sobre o novo patrocínio do Flamengo. O Flamengo, que já tem o maior faturamento do futebol brasileiro, nessa semana conseguiu um patrocínio master recorde junto a uma casa de apostas, a Betano, que vai render ao clube carioca 268 milhões de reais por temporada, por ano. Só para vocês terem uma ideia da magnitude desse contrato, isso é um pouco abaixo do que ganha Palmeiras, São Paulo e Corinthians juntos em patrocínio master. Os três juntos ganham um pouco mais do que o Flamengo. Se a gente considerar os três cariocas, meu, a diferença é ainda maior. Então, assim, o Flamengo, que já tem um poderio financeiro gigante, esse poderio pode aumentar ainda mais e a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre esse contrato que tá causando, como que eu posso dizer, terremotos em alguns clubes, né? Então, assim, né, pessoal, o Flamengo, ele assinou esse contrato com a Betano, ao que tudo indica, ele estava negociando com várias casas, né, então surgiram alguns nomes nesses últimos dias, mas acabou fechando. E assim, né, quando a gente pega tudo que foi feito no Flamengo nos últimos anos, não tem como você falar que o clube foi beneficiado, não tem como você falar que é sorte, não tem. O que está acontecendo com o Flamengo é que eles colheram lá atrás e eles estão, ou melhor, eles plantaram lá atrás e agora eles estão colhendo. Simples assim. A gente pode aqui ficar passando horas discutindo, mas isso, mais aquilo tal. Mas a grande verdade é que o Flamengo, na década de 2010, teve anos muito ruins, anos que ali perigou, quase caiu, quase caiu. Teve anos ali que disputou ali na parte de baixo, conseguiu aos poucos se reerguer, sabe? Fez um trabalho duro, especialmente no campo financeiro. E obviamente que quando você faz um trabalho duro no campo financeiro e você é competente e tem a torcida que você tem, cara, é uma conjunção perfeita. E foi o que o Flamengo fez. Muitos clubes não repetiram o que o Flamengo fez. É só vocês verem o que acontece com o Corinthians. Se tem uma marca que poderia disputar com o Flamengo em termos de grandiosidade de torcida, seria o Corinthians. Com um detalhe que o Corinthians ainda está no estado mais rico do Brasil. E o Corinthians simplesmente não consegue. E por que que não consegue? Por conta de incompetência dos seus das pessoas que comandam o clube há anos. Então, assim, não adianta a gente falar aqui, o Flamengo. Não, o Flamengo fez o certo. Quem não tá fazendo certo é o seu clube. O meu clube não faz o certo. Meu clube não faz o certo há anos. E é por isso que todo ano briga para não cair. O Flamengo não. Se estruturou, foi indo aos poucos. Eduardo Bandeira de Melo foi importantíssimo nesse processo. Depois veio o Rodolfo Landim, agora o BAP. E os caras estão a todo momento crescendo. E a receita do Flamengo, meu, eu tava vendo uma matéria, só de camisa vai ser mais de 400 milhões se você somar tudo o que o Flamengo vai ganhar só com a camisa. Pega a questão da Adidas e pega os outros patrocínios. Mais de 400 milhões. Sabe? É muita grana. Tem clube que se pegar todo o fator... Clube grande, hein? Não tô falando clube pequeno. Clube grande do futebol brasileiro. Se pegar todo o faturamento do ano, não ganha 400 milhões. Então, assim, a gente, os clubes, eles precisam se estruturar. Os clubes, eles precisam cuidar melhor da finança. Os clubes precisam se organizar, porque se os clubes não se organizarem, o Flamengo vai nadar de braçada nos próximos anos. Vai nadar de braçada. Hoje, administrativamente, eu só vejo um clube que possa brigar com o Flamengo, que é o Palmeiras. Mas o Palmeiras não tem o mesmo poderio financeiro do Flamengo. O Palmeiras é muito bem administrado, isso mérito também lá atrás do Paulo Nobre, depois
veio o outro presidente no lugar do Paulo Nobre, agora me fugiu o nome, até que tá com a Leila. Então é outro clube que tá muito bem estruturado, mas volto a repetir, não tem o poderio financeiro que o Flamengo tem. Então, assim, o Flamengo vai continuar fazendo as principais campanhas do futebol brasileiro, vai continuar fazendo as principais contratações do futebol brasileiro, e assim que vai continuar. Por quê? Porque se estruturou para isso. Se estruturou para isso. O Flamengo hoje, ele tem uma chance. Não sei se Flamengo e Palmeiras, assim, podem virar um Real Madrid e Barcelona, porque o futebol brasileiro, ele é bem diferente, assim, né? Tem muitos clubes gigantes, diferente da Espanha, de outros países. Mas o meu medo é do Flamengo desgarrar e, tipo, ganhar 3 dos 4 campeonatos no ano, ganhar 2 dos 4 campeonatos principais no ano. Eu não duvido disso acontecer. Eu não duvido disso acontecer. Por quê? Porque é o que eu falo, é a soma de 2 fatores: competência do lado do Flamengo, incompetência da grande maioria dos clubes do outro lado. Então, o futebol brasileiro precisa olhar para dentro, os dirigentes dos clubes precisam olhar para dentro e falar: "Pô, será que não é melhor eu corrigir o que o Flamengo tá fazendo?" Porque o Flamengo, ele aceitou que ele estava no fundo do poço e aceitou melhorar. Não teve uma época que o Flamengo não fazia contratação. Só que tem clube que está no fundo do poço e continua fazendo contratação. Continua querendo ali e muitas vezes não é nem campeão. Só tá aumentando a dívida. Isso que é o pior. Só aumenta a dívida. Então, que os outros clubes fiquem espertos. Porque o Flamengo, nos próximos anos, vai continuar montando times fortíssimos. Foi a primeira vez na história que um patrocínio do Flamengo Master superou o que o Flamengo ganha de televisão. E olha que o Flamengo ganha de televisão já é algo simplesmente absurdo no futebol brasileiro. Absurdo. É a maior cota, é a maior torcida. E olha que eu discordo muito das posições do Flamengo em relação às cotas de TV. Eu acho que em relação às cotas da TV, em relação a patrocínio, não tem o que falar. Cada clube consegue o que quer. Mas quando a gente fala de cota de TV, que é sobre algo que você precisa dividir, eu acho que ali deveria, sabe assim, não ser uma diferença tão grande quanto a que o Flamengo quer. Poderia ser uma diferença menor. Mais ou menos como acontece na Premier League. Então, assim, eu vejo um cenário em que o Flamengo, com essa cota de TV, com os patrocínios que tem, com a receita cada dia aumentando, vai montar times fortíssimos. Fortíssimos. Vai sobrar no futebol brasileiro. E eu não sei se vocês viram a entrevista do presidente do Flamengo, não sei se foi ontem ou hoje, ele falando que o Flamengo tem como objetivo virar o Real Madrid das Américas. Financeiramente, eu não duvido acontecer. E falo um negócio: o Flamengo, ele só não ganhou mais título nos últimos anos porque teve diretorias, especialmente de futebol, super incompetentes em vários momentos. Porque com o poderio financeiro que o Flamengo tem, já era para estar ganhando mais. Porque a diferença é muito grande. É muito grande. Pega do Flamengo para um São Paulo, do Flamengo para um Santos, de um Flamengo para um Fluminense, de um Flamengo pro Atlético Mineiro, para um Grêmio. A diferença é gigante. É gigante. Então, que os outros clubes parem de reclamar, de ficar falando que o Flamengo conseguiu um patrocínio melhor. Não, não, não. Arruma a sua casa, irmão. Não se preocupa com o rabo do outro clube. Não se preocupa com o rabo do outro clube. Se preocupa com o seu clube. Com o seu clube. Coisa que não fazem. Ficam muito mais preocupados com quem? Com o que o vizinho está fazendo. E não olha a bagunça dentro da sua casa. Então, o conselho que eu dou para os outros clubes é: administrem melhor o que vocês têm. Pare. Sofra 2 anos, que seja,
Mas não fica trazendo contratação gigantesca para agradar a torcida e colocando o clube financeiramente mais no ralo. Pare de usar o clube em benefício seu. Porque isso é o que muitos dirigentes fazem. É só vocês verem o que aconteceu no Corinthians agora. Teve presidente que teve que devolver dinheiro. Teve presidente que tem que explicar por que comprou remédio para eleição. O que é isso? Enquanto um clube está nadando em dinheiro, com patrocínios cada vez maiores, o outro está tendo que explicar coisas de presidentes. E ainda teve um presidente que virou réu, foi impeachmentado e vai responder na justiça por algumas coisas que fez durante a presidência do Corinthians. Vocês veem a diferença? O meu clube eu não vou entrar nem no detalhe, que é uma desgraça tão grande que não tem nem o que falar. E só mais um detalhe que eu queria comentar com vocês. Pare com essa baboseira de ai, o Flamengo agora vai ganhar o campeonato brasileiro porque a Betano patrocina o campeonato. Besteira. Se for assim, pega a Taça da Libertadores, já dá o tetra pro Palmeiras. Sportingbet é a principal patrocinadora da Libertadores. Qual que é o principal patrocinador do Palmeiras? Sportingbet. Então, assim, não caiam nessas narrativas. Isso é para tirar o foco, sabe de quem? Dos incompetentes do seu clube. Do meu clube. Do seu clube. Que tem muito incompetente no futebol brasileiro. Mas muito. Então, enquanto o Flamengo quebra recorde atrás de recorde, seu clube tá lá reclamando da vida. Entende?